Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Vinícius. Nosso grupo é composto pelos discentes Mariana Caixeta, Luiz Gabriel, Jordana Carla, Iago Roque e Thaísa Victoria e Felipe. Bom, eu estarei abordando para vocês o que é empréstimo e como funciona. Geralmente, o empréstimo é uma modalidade de crédito que permite uma instituição financeira oferecer uma quantia determinada aos seus clientes. O valor será pago no futuro por esse cliente, acrescido de juros e acrescidos de impostos. Ele deve ser pago em parcelas ou em um único pagamento, sendo que as parcelas podem ter um valor fixo e pode ter um valor variável também. Seguindo nesse princípio, devemos analisar como que funciona realmente o empréstimo na prática. Alguns desses princípios básicos de finanças pessoais devem ser considerados na hora de contratar um empréstimo, que funciona como uma espécie de base de análise de crédito do cliente. Cada instituição busca avaliar as chances que o cliente tem em pagar as parcelas e, consequentemente, de quitar esse próprio empréstimo. Antes, eles consideravam apenas os registros negativos dos clientes, que seriam as contas que eles deixaram de pagar e que estariam em atraso. Por exemplo, isso era obtido através do Serasa, mas atualmente é possível autorizar a consulta do cadastro positivo que registra suas contas e pagamentos através do seu CPF. Isso permite que as instituições financeiras verifiquem que o cliente tem bons hábitos e não atrasa os seus pagamentos. Por exemplo, os clientes que têm melhor classificação oferecem um menor risco a essa instituição e, consequentemente, têm uma boa qualidade na questão de pagamentos e quitações dos seus débitos com a entidade. Vale lembrar também que quem tem o que a gente chama de score alto tem uma alta chance de obter um empréstimo com valor de juros e impostos de forma mínima, né? O que pode trazer vários benefícios para a pessoa. E quem tem uma análise de crédito com a pontuação, digamos assim, de score baixo, claro que vai ter um empréstimo um pouco maior em quantidade de impostos e juros também. Olá, meu nome é Thaisa e vou falar um pouquinho sobre financiamento. Falando um pouco de empréstimo, já vem na cabeça da gente financiamento. O que é esse financiamento? O que pode ser financiado? E de fato, como funciona esse financiamento? O financiamento é o termo utilizado para obtenção de recursos, ou seja, para obtenção de bens. E como eu posso pagar esse financiamento? Esse financiamento pode ser pago através de parcelas ou através de boletos, através de empréstimos. Vai depender da forma que você solicitou para o banco e se foi de acordo para eles e para você. Vai ser da maneira que vocês fizeram o acordo. E o que pode ser financiado? Pode ser financiado bens como casas, carros, imóveis, viagens e até mesmo os estudos. Mas como funciona esse financiamento? A pessoa interessada vai entrar em contato com o seu banco, com a sua instituição financeira que ele preferiu, que ele pesquisou, olhou taxa de juros, vai entrar em contato, vai ver o que é melhor para ele e vai fazer a solicitação. O que de fato é a solicitação? O cliente vai apresentar para a instituição financeira o que ele precisa, o que está acontecendo, vai apresentar documentação, muitas das vezes vão pedir contra-cheque. O cliente vai apresentar tudo o que é necessário, de acordo com cada instituição. Apresentando, vai para a análise de crédito. O que de fato é essa análise de crédito? A análise de crédito é onde a instituição financeira, o banco, vai ver o histórico financeiro do cliente. Se o cliente tem uma renda fixa, se o cliente consegue pagar, para que ele vai precisar. Acontecendo isso, se positivo, vai vir a aprovação. Acontecendo essa aprovação, vai ter a assinatura do contrato, onde o cliente vai ver as parcelas, a quantidade de meses, como foi o juro, a taxa de juro.
Tendo essa assinatura, vai vir o desembolso. O que significa o desembolso? Onde a instituição vai pegar o dinheiro e vai, de certa forma, depositar para o cliente. Muitas das vezes, a pessoa já vai fazer um financiamento com o intuito certo. Ela vai para comprar uma casa, um carro, aí a instituição pode fazer o depósito na conta do qual o cliente preferir, mas pode ser feito mesmo na conta do cliente. Acontecendo isso, tudo certinho, o cliente pagando ok, vai vir um encerramento desse empréstimo. O que é o encerramento do empréstimo? Acabou. O cliente pagou certinho, ele não sujou o seu nome e tá tudo ok. Boa noite, meu nome é Felipe. Vou estar falando um pouquinho sobre alienação fiduciária. A alienação fiduciária, ela consiste no seguinte: quando você vai uma compra de algum bem, de algum imóvel, de algum veículo, caso você tenha algum outro bem que você possa estar entregando como carta de crédito para você estar fazendo esse financiamento, você consegue também usufruir desse mesmo bem. Apesar de, sim, quando você não paga a parcela, no caso, se você fez um financiamento ou um empréstimo, você deu a sua casa como alienação fiduciária. Você pode utilizar a casa normalmente, se você quiser alugar para fazer outra renda e conseguir pagar aquele empréstimo, aquele financiamento, você consegue usar. Agora, se você não conseguir pagar a parcela em dia ou se tiver algum atraso referente a isso, o credor, que é a pessoa que te emprestou o dinheiro, que fez o financiamento, o empréstimo para você adquirir aquele imóvel, aquele veículo, ele pode reter a sua casa. Ele pode tomar a casa de você. No caso, a gente costuma ver isso muito em hipoteca. Você dá a sua casa como carta de crédito e continua utilizando a casa normalmente. Se o banco ver que você não está conseguindo pagar as parcelas em dias e que tem um valor muito alto em aberto, eles vão lá, tiram a casa do seu nome, né? Passam para o nome do banco, o banco vai leiloar e vai quitar a dívida. E acontece também o seguinte: caso sua casa foi vendida com valor maior do que está a sua dívida, quando você for quitar a dívida com o banco tem que devolver o restante que sobrou, porque aí eles não pode ser extraído como juros. Então, muitas das vezes a gente percebe que a alienação fiduciária ela se dá em muitos complexos, né? Apesar de ela ser pouca vista, ela ocorre diariamente no nosso cotidiano. Bom, eu irei abordar o que acontece com as pessoas que não honram com o financiamento. A primeira consequência é a aplicação de juros e multas sobre as parcelas em atraso de um financiamento ou empréstimo. Posteriormente, caso você não honre com o financiamento, seu nome será negativado e entrará para a lista de registro de órgãos de proteção ao crédito, como o SPC, assim dificultando futuramente a obtenção de linhas de crédito, empréstimo e financiamento. Dependendo do financiamento, bens imóveis podem ser dados como garantia. Assim, caso não cumpra com o financiamento, as instituições financeiras podem fazer a retomada desses bens dados como garantia. As possíveis consequências do não pagamento do financiamento é a penhora de bens e salários para que haja a quitação da dívida. Considerada a pior consequência, é a restrição de linhas de crédito futuramente, onde as instituições financeiras sabem do seu histórico e evitam a todo custo ter relações com você. Irei falar agora de um carinha muito importante para as instituições financeiras, que é o avalista. O que é o avalista? O avalista é a pessoa ou instituição que irá ficar responsável caso a pessoa que pegou o financiamento não cumpra com o dever de pagar o financiamento. O avalista gera segurança para as instituições financeiras, pois é uma segunda fonte de pagamento caso o devedor não cumpra com o financiamento. Dando continuidade à fala dos meus colegas, eu vou estar falando aqui para vocês sobre o consórcio e como ele funciona. O consórcio é uma modalidade de compra em grupo, onde várias pessoas se unem com o objetivo de adquirir um bem ou um serviço. Como funciona? Esses participantes pagam mensalmente uma parcela e são contemplados através de sorteios, de lances, mensalmente também. E aí, quando esse
participante é contemplado, ele recebe uma carta de crédito, podendo adquirir o seu bem desejado. Olá, meu nome é Iago Roque. Vou dar continuidade no que meus colegas vêm falando e eu vou explicar para vocês um pouco sobre a carta de crédito. A carta de crédito é o seguinte: ela é o documento ou título financeiro do consórcio que vai especificar o valor do seu bem que será comprado, veículo ou imóvel, quando sua cota for contemplada. Ou seja, existem algumas maneiras de você ser contemplado para pegar essa carta de crédito. Você vai dar o lance. Se o seu lance for o maior daquele mês, você é contemplado, sua cota é contemplada. Ou através de sorteio. Se você for sorteado naquele mês, você vai ser contemplado. Aí, vamos supor, você fez um consórcio aí para pegar uma carta de crédito de 30 mil reais. Aí naquele mês você foi contemplado. Aí você vai procurar um veículo que se encaixa nesse valor de 30 mil reais. Vai avisar a administradora para estar fazendo o pagamento através da carta de crédito. E vai pegar o seu veículo. Se for uma casa, do mesmo jeito. Ultimamente as pessoas estão preferindo muito mais consórcio e carta de crédito, né? Porque o juros do financiamento ultimamente é muito menos viável do que você fazer um consórcio e adquirir sua carta de crédito. Bom, depois de conhecer um pouco mais sobre algumas opções para conseguir dinheiro para adquirir seus bens, eu vou fazer uma comparação sobre elas. O financiamento, geralmente, ele é feito para um objetivo mais amplo e o financiamento para um objetivo mais específico. Então, as taxas do empréstimo são geralmente muito mais altas, porque no financiamento, geralmente, você financia um imóvel, um carro. Então, o banco tem um fundo de garantia caso você não pague esse dinheiro que você pegou com o banco. Então, em comparação a taxas, empréstimos são os que têm as taxas maiores, financiamento, depois consignado e, por último, carta de crédito. As taxas de empréstimo geralmente variam de 2,75% a 7%, podendo variar para mais, dependendo do banco, dependendo do cliente. Já no financiamento, uma boa taxa de financiamento é uma taxa de 1,2% ao mês. Nessa base aí seria uma boa taxa para um financiamento, mas pode variar de 1% a 3%, 4%. Já no caso do consignado, para aposentados, a taxa geralmente é 1,89%. Para servidores estaduais, geralmente 2,57%. Obviamente pode variar, porque depende de renda, depende do score de cliente em todos esses casos. E na carta de crédito, uma vantagem dela é que ela não possui juros, ela não tem taxa de juros, mas ela tem outras inúmeras taxas, como taxas de cadastro, abertura de crédito, avaliação de bem, a taxa da administradora de seguro, porque a carta de crédito ela pode ser informal e pode ser formal. Informal é no caso de você reunir um grupo de pessoas e vocês combinarem ali uma quantia para ser feito esse consórcio e combinar como vai ser a contemplação desse consórcio. Mas uma desvantagem do informal é que ele não tem tanta garantia, tanta organização, tanta segurança, como uma carta de crédito feita por uma administradora de seguro. Só que no caso da administradora de seguro tem essas taxas, né? Então, comparando taxa, o informal seria melhor, mas talvez não tanto seguro quanto de uma administradora de seguros. Então, outra questão que entra nesse caso é a questão do prazo. Quando é um financiamento, um empréstimo, um consignado, você tem acesso a esse dinheiro que você quer bem mais rápido e de uma maneira bem mais prática, sem tanta burocracia, principalmente em financiamentos e consignados. Mas na questão da carta de crédito, uma grande desvantagem é o prazo. Se você não consegue ou não sabe de alguém que tem uma carta já contemplada para você conseguir comprar,
você vai ter que ficar aguardando até ser sorteado e até sair a sua carta de crédito, para então você ter acesso a esse dinheiro e conquistar seu bem. Mas se você tem uma carta contemplada, que já pode comprar, já passa a ser uma opção mais agradável. Porém, dependendo do valor que você compra essa carta contemplada, talvez já atinja o valor que você iria pagar no financiamento. Um financiamento, ele pode, a longo prazo, umas 60 parcelas mais ou menos, triplicar ou duplicar. Triplicar em casos onde a taxa está bem alta, mas geralmente duplica o valor que você pegou emprestado no financiamento. Então, é um valor muito alto, mas dependendo do valor da carta contemplada, pode atingir o mesmo valor do financiamento. Então, nesses casos, a melhor opção é avaliar quanto você quer pegar, quanto tempo você vai pagar. No caso de financiamento, você pode fazer uso também da amortização, onde você paga a primeira parcela e a última, e assim vai diminuindo o prazo e a quantidade das parcelas, diminuindo os juros que você vai pagar. Então, resumindo, é uma questão muito depende de diversos fatores, do valor que você quer pegar, da quantidade de parcelas que você vai pagar, se você tem condição de ir adiantando algumas parcelas. Mas, concluindo, a melhor opção atualmente é a carta de crédito, se você tiver um prazo que pode esperar para pegar esse dinheiro, ou se você conhece alguém para pegar uma carta contemplada. O ideal seria você já se planejar e pegar essa carta de crédito, entrar nesse consórcio com prazo bem adiantado, para não ficar dependendo tanto desse dinheiro e logo ter sua carta contemplada, podendo usar o seu dinheiro no momento que você quiser, para o que você quiser.